vão entrando, mas a gente não gosta muito de atrasar o horário do início, já porque é uma sexta-feira, né? Véspera de feriado, muita gente vai querer já começar a descansar, então a gente vai começando. Primeiro, então, eu vou falar rapidamente, depois a Isabeli vai dar continuidade à nossa live, mas quero agradecer muito a Rebeca, conheci a Rebeca no mestrado dela e no doutorado, né? Ajudei ela com algumas análises lá na UERJ, então é um prazer muito grande ter a Rebeca, que é uma pessoa que trabalha com microplásticos há muito tempo. Microplásticos é um assunto de muito interesse no projeto de extensão Sustente UERJ. O projeto de extensão Sustente UERJ, ele traz essas questões da sustentabilidade para a população, para a sociedade de modo geral. Então, a gente saber, a gente se preocupar o que os nossos atos podem causar ao meio ambiente e, consequentemente, a gente também. Então, microplásticos é um retorno disso, né? Durante toda a minha vida de graduação, de pesquisa, sempre eu escutei falar que microplásticos não causavam impacto ambiental, né? Depois a gente viu que não é bem assim. Ele causa, sim, muito impacto ambiental, então tem que ser olhado com muito carinho. Então, eu vou passar. Como é que a gente funciona, Rebeca? Essa live é uma live do Projeto Sustente UERJ, que é um projeto que ele é conduzido por alunos da UERJ de Química. Então, quem faz toda a mediação da live são os alunos. Eu só entro para dar boas-vindas e agradecer muito a sua participação, depois eu só fico quietinha. E a Isabeli, então, ela vai dar o encaminhamento para quê? Aí eu passo a palavra para a Isabeli. Boa noite, pessoal. Meu nome é Isabeni. Nossa palestrante será a Rebeca, doutora em Biologia Marinha e Ecossistema Costeiro pela Universidade Fluminense. Ela é professora de Ciências e Biologia na Educação Básica e atualmente colaboradora no projeto de Educação Ambiental Praia Limpa é Minha Praia. Pode começar, Rebeca. Eu quero imensamente agradecer vocês aí. É, a professora Mônica foi praticamente a minha co-orientadora, né? Nessa parte química, ela me ajudou muito, muito, muito. Eu vira e mexe, eu ia lá, batia no laboratório dela para pedir uma ajuda, para me socorrer. Então, assim, eu tenho muito carinho por ela. Quando eu comecei, eu não sabia o que eu ia trabalhar, e aí, né, no início pouca gente trabalhava com microplástico aqui, então pedi ajuda para a professora Mônica, ela me deu lá todas as orientações, desde sempre muito solícita, então não tinha nem como eu negar, então é um prazer imenso estar aqui. Parte desse trabalho é fruto do laboratório de química da UERJ, que ela coordena. A gente queria fazer muito mais, mas por conta, né, da pandemia a gente parou, mas assim, as possibilidades são infinitas quando a gente estuda microplástico. Eu chegava lá mostrando um monte de possibilidades para ela do que eu queria fazer, mas ela tem assessorado desde o início, então eu sou muito grata por ela, por todo o carinho, por toda a recepção. O meu trabalho não teria, o meu não, né, o nosso, né, porque foi muita gente envolvida, então o nosso trabalho não teria sucesso se não fosse também a participação dela e dos seus colaboradores aí no laboratório. Então, muito obrigada. Ela tem também solicitado também outros colegas que eu falei assim, procura a professora Mônica que ela te ajuda. Então, desde o início, ela tem ajudado muito. Eu vou compartilhar aí com vocês. Eu tô aqui pelo celular e tô pelo computador para eu conseguir ver aqui vocês falando e também para não, caso a internet caia, a gente continua aqui, tá bom? Okay. Vocês estão conseguindo ver? Tá, estamos, ó, tá tudo ótimo. Então tá, gente, eu vou tentar assim ser bem breve. Tem bastante coisa sobre esse tema, então eu vou tentar apresentar e qualquer dúvida, se eu for muito rápido, vocês vão me falando, tá? Então, muito obrigada desde já. Já vi algumas pessoas conhecidas aí, daqui a pouco tem a palestra da Rayane, também ela vai dar lá sobre microplástico, ela também está aqui. Então, muito obrigada, tá, querido? Espero que seja um momento agradável no início da sexta-feira à noite de vocês. Então, vamos embora. Esses são o tema, então, microplástico. Deixa eu ver aqui. Foi.
Bom, os primeiros estudos com microplásticos, eles iniciam, né, na década de 70, né? Então, tem muitos trabalhos envolvendo esses resíduos plásticos pequenos, mas o termo microplástico não existia até então. O termo microplástico ele é recente, ele tem origem no trabalho de Thompson e colaboradores em 2004, nesse trabalho aí, que está Lois Adessia. E o que fica denominado como microplástico, né, pela comunidade científica, o que fica aceito é que são partículas plásticas com dimensões inferiores a 5 milímetros. Então, calhou, né, desse termo cair no uso comum da comunidade científica, e aí teve até uma discussão falando que micro deveria ser menor do que 1 milímetro, né, para estar na faixa aí correta da terminologia, né, mas como já é de uso essa definição, acabou que ficou desse jeito, né? Qualquer microplástico, quer dizer, qualquer pedaço de plástico, tendo uma dimensão, o tamanho inferior a 5 milímetros, é então denominado microplástico. E eles podem ser de várias formas, né? A gente tem em forma de fragmento, de folha, de fibra, pellets, microesferas, tem isopor, tudo isso devido aos diversos tipos de polímeros que existem, né? E os mais comuns que são documentados são esses, né? Fragmentos, folhas, fibras, pellets e microesferas. Os pellets e as microesferas, a gente também denomina ele como microplástico primário. Por que primário? Porque eles já nasceram, né? Se a gente for falar nasceram, com essa dimensão, né? Sendo inferiores a 5 milímetros. Mas quando a gente tem o plástico em fragmento, folha, que foi oriundo de um plástico maior e que atingiu essas dimensões por conta da fragmentação, a gente chama ele de microplástico secundário. Então, existem vários tipos de terminologia, né, em relação ao tamanho. Se você for parar para pensar em o que é o megaplástico, o que é o mesoplástico, então, assim, ainda não tem algo muito definido, né? A gente tenta, assim, encontrar um senso comum para essas terminologias. Então, por exemplo, essa classificação 3 aqui que está circulada em vermelho, os nanoplásticos seriam, então, inferiores a 20 micrômetros, os microplásticos pequenos seriam inferiores a 1 milímetro, os microplásticos grandes, né, que a gente consegue ver a olho nu, seria de 5 a 1 milímetro, os mesoplásticos seriam até 25 milímetros e os macroplásticos seriam maiores que 25 milímetros. Milímetros é quando a gente pega a reguinha, né? Estou vendo se tem alguma régua aqui perto. É o risquinho da reguinha, aquilo ali é 1 milímetro, né? E aí a gente tem os exemplos, né? Essa foto aí foi do nosso artigo. Então a gente tem fibra no A, o B pode ser o pellet, que é enviado para a indústria plástica para virar o produto, né? Então ele sai da petroquímica desse jeito aí, esses grânulos que parecem pedrinha. Tem também o isopor. Esse aí o D é um fragmento de um polímero plástico, é um fragmento, né? O E é uma folha e o F é uma espuma, tipo EVA. E aí a gente encontrou assim no nosso trabalho, né? A gente tentou separar. Esse F a gente não apresentou ali, esse F é pedaço de borracha de pneu, que é esse aqui, ó. Então, fragmento, a gente encontrou muito isso aqui nas areias, né? Fragmentos de pneu, de sola de sapato. E aí a gente, quando vai classificar esses microplásticos por tipo, a gente vai tentando, então, separar eles dessa forma. Pode ser de fibras sintéticas, de roupa, pode ser elástica de tinta. O trabalho da Ana Lacerda, lá na Antártida, encontrou muita elástica de tinta oriunda dos navios, partes de pneus, cosméticos, itens plásticos grandes. Então, tudo isso podem ser exemplos de microplástico. E ele não se decompõe. O que acontece é que ele vai se fragmentando, né? Os microplásticos secundários, eles se fragmentam tanto pelos processos biológicos, quando o biofilme ali, né, das espécies microbianas ficam aderidos a ele, isso ajuda também no processo de degradação,
processos químicos, como a radiação solar, que é um grande acelerador desse processo, e os processos físicos em relação à abrasão de ventos, ondas, pisoteios, né? Então, tudo isso faz com que os detritos grandes sejam quebrados e dá origem, então, aos microplásticos. Isso vai atingindo cada vez mais, você não vê mais, né, a olho nu, mas eles vão atingindo aí as várias classes de tamanhos, indo até, então, a atingir ali as espécies de plâncton. Essa foto eu acho ela bem bonita, é um plástico que você vê muito bem o processo de degradação dele, né, ele todo rachado. E aí a gente pode chamar esse processo de degradação, esses índices de degradação, né, pode ser tanto se ele está fragmentado, se ele tem muita rebarba, se ele tem fissura, se ele tem ali incrustações, se a porosidade aumenta. Nas fibras, a gente vê as terminações cada vez mais quebradas, né? Você vê várias terminações, tipo o fio de cabelo, quando vai ficando com ponta dupla. É tipo isso que a gente vê nas fibras. Então, tudo isso são índices de desgaste que a gente vai vendo nesse plástico. E aí a gente pode, né, falar, olha, esse plástico, ele com certeza não é uma contaminação recente, ele deve estar aqui há bastante tempo. Então, são especulações que a gente faz quando a gente vai investigar a poluição microplástica. E aí a gente tem diferentes tipos de polímeros, né? A gente tem aí os pellets, que são esses grânulos, e quando você vê eles assim, né, você não consegue identificar que tipos de polímeros são, se é um PET, se é um polietileno de alta densidade, se é um PVC. Então, como é que a gente identifica esse tipo de polímero? E aí, né, vocês estão aí por dentro, muito mais do que eu nessa parte. A professora Mônica, né, pode falar muito mais dessa parte. E o que a gente faz? A gente pega esse plástico, leva para o IFTIR, né? E ali você consegue identificar as bandas características daquele polímero. Então, por exemplo, os espectros com banda na faixa de 2,915, essa faixa aqui, né, esses picos aqui que a gente chama, são característicos, então, do polietileno. Esse espectro aqui já é característico do polipropileno. Então, fazendo isso por cada microplástico, a gente consegue identificar que tipo de plástico é. Porque aqui, por exemplo, eu tenho um plástico, né, que é um repelente, por exemplo. Aqui é o 7, né? Vocês conseguem ver? O filtro não está ajudando. Então, o que é o 7? 7 é um outro tipo de polímero, que pode ser o EVA, pode ser, né, que não é o PS, não é o PP, não é um polietileno. Então, é um outro tipo de polímero. Que polímero é esse? Então, datando isso aqui, pegando ele, colocando no FTIR, identificando, você consegue ver que polímero é esse que a gente está falando. E esses plásticos, né, esses polímeros químicos, eles vão ter diferentes características no ambiente. A gente tem polímero, então, que ele tem uma densidade maior, então ele vai afundar na água, como, por exemplo, o PVC. E a gente tem o polietileno, que é um polímero de baixa densidade, que a tendência dele é flutuar. Bom, teoricamente, né? Porque na natureza não acontece assim nessa via de regra. Se a gente tem, por exemplo, uma garrafa PET, né? O PET é um polímero de alta densidade. Mas se a garrafa está com ar ali dentro, você encontra garrafas flutuando. Agora, se você pega um pellet de PET, por exemplo, a tendência dele é afundar por conta dele ser um polímero de alta densidade. E aí a gente faz esses experimentos, né? Principalmente a gente tem uma prática muito legal com as crianças para mostrar para eles quais são as diferenças dos polímeros plásticos, né? Porque plástico é tudo assim muito, muito geral. Então aqui você consegue identificar direitinho quais são os tipos de polímeros com essas experiências químicas. A gente coloca na água, depois coloca com álcool, e eles se amarram. Deixa eu parar um pouquinho. A minha internet está travando, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Estamos acompanhando, está tranquilo. Tá tranquilo? Tá indo muito Sim. rápido ou tá bom? Tá ótimo, eu Está acho. ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Então, tá bom, só para dar esse retorno, que senão eu ligo aqui automático e vou embora. Bom, em relação a isso na natureza, né, não funciona desse jeito. O PET afunda, o polietileno fica ali flutuando.
como eu expliquei, na natureza isso é muito dinâmico. Então, por exemplo, um plástico que afundou, ele pode voltar à coluna d'água se, por exemplo, um animal fizer as fezes dele, né? E esse plástico estiver nas fezes dele, esse plástico pode voltar para a natureza. Então, os movimentos dos animais de bentos pode também ressuspender esse plástico que está no fundo. Então, assim, é muito dinâmico isso. A gente encontra, por exemplo, plásticos de baixa densidade, né, que a tendência dele é flutuar, mas quando você tem ali uma aderência de biofilme bacteriano, por exemplo, né, esse plástico ele vai então ganhando peso e consegue então atingir as regiões de fundo. E aí, quais são essas possíveis fontes do plástico, né, na natureza, do microplástico na natureza? Como eu falei para vocês, pode ser de origem do plástico maior, né, do mesoplástico, do macroplástico, que vai quebrando, fragmentando. Pode ser por conta das lavagens de roupa, pode ser por conta de cosméticos, né, que tinha muito isso na questão das microesferas, e aí, graças a esses trabalhos de identificação, falando, né, do problema do microplástico, muitos países já proibiram, muitas indústrias já deixaram de adicionar esses microesferas nos seus produtos, e pode ser também através do descarte de navios, né, que a gente fala que é uma fonte primária, quando ele joga já direto ali no mar. Mas, assim, é muito dinâmico isso. A gente tem indústria pesqueira, a gente tem as estações de tratamento, tem o próprio asfalto, o pneu, que é uma fonte, né? Tem um trabalho que saiu ano passado falando só dessa questão do asfalto sendo uma possível fonte e como isso iria interferir no aquecimento global lá naquela região do Ártico. Então, assim, são diversas fontes, o lixão, fontes atmosféricas, a agricultura. Aqui em casa eu brinco, né, que meu esposo, ele joga bola terça e quinta, e ele joga numa grama sintética, né? E eu fico em cólicas, eu fico nervosa, eu falo assim, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei muito tempo analisando microplástico. Você, quando acabar, bate sua chuteira, tira sua meia, sacode, deixa esse negócio lá, porque eu fico igual uma louca catando os fragmentos do pneu aqui em casa para não deixar cair na máquina de lavar. E não adianta, sempre fica um pedaço, né, da grama sintética, daquele pretinho do pneu que fica grudado. Teve uma vez também que Isabela, minha filha de 4 anos, ganhou uma bola e a bola estourou a bola. Ganhou uma bola de aniversário, foi no aniversário, tinha um monte desses glitters, né, dentro dessa bola, esse aqui, ó, tá aqui tô circulando. Olha, anos depois, estourou essa bola aqui em casa. E anos depois eu ainda vi esse glitter aqui, eu ainda fiquei tentando catar, mas assim, esmalte, né? Tudo isso é plástico, microplástico, né? Que a gente já recebe, já chega nesse tamanho, nessa dimensão menor do que 5 milímetros, e que está aqui no nosso cotidiano o tempo todo. Então, prevê que 11 bilhões de toneladas de plástico se acumulem no ambiente até 2025. 11 bilhões de toneladas se acumulem. E aí você fala, mas o que tem? Qual o problema disso, né? Bom, o problema é que esses plásticos, eles acumulam toxinas e biofilmes infinitamente mais do que está no ambiente. Então, além deles acumularem essas toxinas, né, eles podem também liberar outros poluentes que não estavam ali naquele lugar, como, por exemplo, os fitalatos, os BPAs, os estirenos, metais pesados que são aderidos para, por exemplo, dar coloração, dar alguma propriedade química para aquele material plástico. Então, ele pode tanto liberar isso através da lixiviação, como ele pode também aderir outros poluentes químicos que não estavam nele, né? Como outros metais pesados, que a gente chama aí de poluentes orgânicos persistentes, né? Que por questão de serem hidrofóbicos, quando encontram uma superfície de contato, eles se aderem ali mais facilmente, né? Por atração. Então, eles deixam o ambiente da água e ficam ali aderidos. Existem trabalhos que identificam diferença em relação aos polímeros químicos. Tem polímeros que têm muito maior capacidade de aderir a esses poluentes, essa adsorção de contaminantes. Esse trabalho é bem interessante, de 2018, é uma revisão.
A gente tem também a questão dos biofilmes, né? Então, a bactéria, ela tem uma adsorção muito maior, ela tem uma preferência muito maior aos microplásticos do que, por exemplo, a uma folha, a uma rocha, que é um material ali da natureza. E aí, o que acontece? Nesse trabalho, revelou que, na análise, né, de metagenômica do microplástico, 2 patógenos humanos oportunísticos estavam presentes no microplástico, quando comparados, né, às outras fontes ali, como a folha e a rocha, né? E analisando a questão dos animais, né, da fauna, 100% da espécie de tartaruga já foram identificadas com plástico. A gente está falando da espécie, a gente não está falando do indivíduo, tá? 50% das espécies de aves marinhas já foram identificadas tendo essa contaminação por plástico. 66% das espécies de mamíferos marinhos já foram identificados com microplástico. Isso é uma revisão antiga, de 2016. Né? Então, eu não fiz a busca agora desse ano para ver se tem uma revisão desse tipo. Fora que a gente encontra, né, em sedimento arenoso, em estuário, a gente vai ver aí onde que a gente encontra esse plástico, mas ele já atingiu, né, diversos organismos. A forma de você coletar ele no ambiente é diversa, né? Você pode levar uma peneira para a praia que você vai conseguir identificar isso muito facilmente, dependendo da maré, dependendo da época. Tem época que a gente não vê nada, né? Tá tudo limpinho. Você fala assim, tem nada. E tem época que a gente anda, a gente fica desesperado, porque fala assim, meu Deus, como é que pode? Então, a metodologia é muito variada para você analisar o microplástico. Você pode ter reagentes químicos, você pode ter só análise, a identificação física. Então, assim, são diversos tipos. E aí até tem uma discussão, né, para ver se é necessário uma metodologia única ou se a metodologia pode continuar sendo variada, né? Porque a dificuldade que a gente tem é de comparar os resultados por conta dessa metodologia variada. Então, isso ainda é bastante discutido na academia. A gente tem revisão só sobre metodologias, e quando a gente começa a estudar, é aí que a gente começa a bater a cabeça para ver o que a gente vai fazer, quais são os pós e os contras para fazer essas análises, né? Tem gente, por exemplo, que briga porque tem que ter uma reação química para tirar qualquer especulação de contaminação orgânica. Mas aí, se você quer analisar, por exemplo, poluentes orgânicos, você não pode, então, usar esse reagente químico. Então, são várias vertentes. Quando a gente vai começar a estudar, a gente fica batendo a cabeça até encontrar qual é a metodologia que é ideal para o seu trabalho, né? Sabendo que todas elas têm pós e contras. Então, essa revisão de 2014, até então, tinham 100 e poucos trabalhos sobre microplásticos, né, em 2014, foi quando a gente começou aí, mais ou menos, a pensar em estudar no mestrado. Então, tinha pouca coisa aqui no Brasil, concentrava muito ali na Europa, né? Mas, desde então, a gente tem visto um aumento significativo na investigação de microplásticos, né? Essa revisão aqui é de 2018, esse 41 aqui, ó, que está nesse mapinha pequenininho, é o nosso trabalho do mestrado, que entrou numa revisão. Então, a gente ficou... Agora, eu estava lendo o trabalho, que trabalho interessante, uma revisão, eu pensei, olha o meu trabalho aqui, gente, trabalho do mestrado, que legal. E a gente fica feliz, né, de saber que tá contribuindo com outros trabalhos. Para minha qualificação do doutorado, a gente fez essa investigação para comparar os estudos de microplásticos aqui no Brasil, né? O que tinha aqui no Brasil. Esse foi o trabalho que eu mencionei para vocês, que entrou naquela revisão do GAGO de 2018, que foi só aqui na Enseada de Jurujuba. Nós analisamos só os microplásticos da água, né, na Enseada de Jurujuba, em 3 pontos, em São Francisco, Charitas e em Jurujuba, perto ali do cultivo de mexilhão. E aí nós encontramos muitos plásticos azuis, oriundos principalmente dali, né, das bombonas que eram utilizadas para essa área de cultivo. Tem um outro trabalho também do Carvalho Neto, que analisou as areias de praias aqui da Baía de Guanabara, de várias praias, um trabalho muito legal também, analisou sedimento das praias. Esse trabalho aqui é o trabalho
da Viviane Viana, que analisou também sedimento de fundo. Esse aqui é o da Viviane Alves, também, ó. Ela analisou sedimento de fundo da Baía de Guanabara, perto da APA de Guapimirim. Esse foi o nosso trabalho do doutorado. Agora nós identificamos 3 matrizes ambientais, que foi água, sedimento de fundo e sedimento arenoso. E aí nós investigamos 2 enseadas com 2 hidrodinâmicas diferentes, né? Que foi a enseada de Jurujuba. E também, aí a gente abrangeu, a gente não ficou só na parte do setor 1 mais abrigado de São Francisco, Charito e Jurujuba, a gente abrangeu aí para Flechas e Caraí. E também investigamos a enseada de Itaipu, que envolve as praias de Piratininga, Camboinhas e Itaipu, em 2 estações, né, no inverno e no verão. Então, esse aí é o resuminho, né, vai ficar bem didático dos resultados que nós encontramos. E a riqueza, né, o lugar ideal para você encontrar microplástico é, com certeza, no sedimento de praia. Você tem o trabalho é menor, né, o desgaste da coleta é menor e você tem um resultado bom em relação à quantidade e diversidade de microplásticos para ser investigado. E aí aquele resultado que a gente fez do FTR bateu muito com o que a gente encontra na indústria do plástico, né? Então, o que foi produzido aqui no Brasil, a gente vê, ó, 36% do plástico produzido no Brasil é de polietileno, 20% de polipropileno, aqui é o PS, né, que é o isopor, outros, EVA, nylon, isso aqui é o que a indústria plástica deu para a gente, essa informação aqui. E aí, quando a gente colocou com os nossos resultados, analisando, né, os microplásticos, a gente encontrou um valor de abundância muito similar. Maior abundância de polietileno, depois de polipropileno, de PS. Então, bate com o que a gente encontra em relação ao que é produzido no Brasil e consumido. Esse trabalho também aqui é muito legal. É um trabalho que o professor José Antônio Batista Neto fez na plataforma continental. Ele também investigou sedimento de fundo, mas ele analisou na região da plataforma continental, ou seja, saindo da Baía de Guanabara. Então, muitos pontos, né? Ele fez análise, identificação física, né? Visual, e ele identificou as regiões de deixa, principalmente os pontos de maior abundância ali. Esse trabalho também é bem legal, de 2019. A gente tem o trabalho também falando de áreas remotas. Essa é uma revisão da Monteiro, falando de a contaminação em ilhas, né, envolvendo microplásticos em ilhas distantes. Esse trabalho da Ana Lacerda, que fala sobre a contaminação de microplásticos na Antártida. Aí a gente tem contaminação em Alpes, você vê, em montanhas, né, regiões distantes, e a maior fonte, né, que eles especulam é por conta dessa contaminação atmosférica. Então, o microplástico chega lá por conta da atmosfera, dessa circulação. E aí tem a explicação deles aqui, né, por conta do transporte, do vento, né, esses plásticos conseguiriam, então, chegar nessas regiões distantes, né? Então, não está só limitado à região urbana. Um outro trabalho falando sobre contaminação em regiões distantes na China, e ele mostra, ó, os diferentes tipos de plásticos que ele identificou. E dentro de casa, esse trabalho aqui é genial, eu acho ele incrível. Ele é lá de Paris, a galera pegou placas de Petri, né, limpas e colocou na universidade e dentro de 2 apartamentos, dentro de casa. E aí depois analisou para ver como que iria acontecer essa contaminação aérea dentro de casa e na universidade. E quando a gente começa a analisar microplástico, né, no laboratório, a nossa grande preocupação é para ver se está tendo alguma fonte de contaminação aérea. Então, por exemplo, a nossa roupa, né, fibra, questão de abrir e fechar a porta, que pode suspender, né, do desgaste ali de material sintético, o ar-condicionado, o ventilador. Então, assim, a gente tenta fazer o máximo em horário que não tem ninguém no laboratório, jaleco, sem ficar usando roupa sintética,
Tenta fazer isso numa capela, num lugar mais reservado, porque tudo isso pode ser contaminação que não seja ali do ambiente, uma contaminação externa, né? Então, esse trabalho ali, eu achei, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Gente? Que trabalho maravilhoso. Ele pega, né, a contaminação da casa dele, analisa e publicou um artigo super legal. Então, assim, a gente na quarentena, né, poderia ter feito isso na nossa casa, para ver como é que estava aí a contaminação, fica de sugestão aí para gente. Esse trabalho vai falando sobre a contaminação plástica de microplástico pelo mosquito. Então, olha só, o mosquito seria uma fonte potencial de contaminação plástica. Então, a larva do mosquito está ali no lugar que tem a contaminação de microplástico, ele se alimenta, vai para o intestino dele, e aí, quando ele vira adulto, ele voa, vai para outro lugar, ele pode fazer aquelas fezes ali, e aquele plástico ir parar em outro lugar por conta desse plástico. Então, esse trabalho aqui, ele analisa a contaminação plástica por mosquitos, larvas de mosquitos e mosquitos, né? Então, também, olha só, gente, nunca tinha parado para pensar nisso também, né? Mas é super interessante. Esse trabalho também, que saiu no ano de 2019, analisa os mexilhões daquela região que eu estudei na Enseada de Jurujuba, né? Os mexilhões que estão ali na área de cultivo e os mexilhões que estão cultivados, né, nas pedras, ali nas rochas, que são os mexilhões selvagens. Então, eles analisam a contaminação de microplásticos desses indivíduos e analisa se tem uma queda quando eles são limpos, né? Eles falam da depuração, quando não são. Então, um trabalho também bem legal. E aí, essa transferência trófica, né? Se a gente está se alimentando, né? A gente vai estar ingerindo. Até então, a gente acreditava que a contaminação plástica só iria acontecer se nos alimentássemos de indivíduos que estivessem contaminados com esse plástico. Então, a gente falava assim, mas eu não como peixe, eu não como mexilhão, eu não como fruto do mar, então não tem como eu me contaminar, né? Mas a gente vai ver que não é tão assim, não é tão simples. Quais são os efeitos, então, que isso pode causar, né, na gente? Tem a contaminação pelo sal de cozinha, analisaram, acho que 39 marcas de sal em 21 países diferentes. Então, no sal encontraram plásticos, tem até aqui no Brasil, ó, aqui, ó, no mapinha. E aí tem um número de plásticos por quilo. Considerando o sal como uma fonte, uma pessoa pode ingerir até 2.000 plásticos por ano, só no sal. A gente usava o sal de cozinha, né, o sal, para ressuspender, né, para aumentar a densidade e suspender aí o plástico aderido na água, na areia. E uma das nossas preocupações, quando a gente fazia essa solução salina, era filtrar essa solução para que não tivesse tanto a contaminação da água, né, quanto a contaminação do ambiente, quanto a contaminação do sal. Então, tudo isso é para tentar minimizar essas fontes de contaminação. Bom, tem esse trabalho também falando de microplásticos em águas engarrafadas, né? Então, foram 9 países, então, estava presente nessas águas. Aí a gente tem já os plásticos em áreas de agricultura, e aí esse plástico ele pode entrar nesses legumes, nesses vegetais, por conta dos vasos, né, de seiva, condutores de seiva. Então, eles são absorvidos, né, nos alimentos mais comuns, cenoura, hortaliças, maçã, trigo. Então, eles podem ser transportados, né, para partes comestíveis da planta. Então, não é só por conta de estar contaminado ali no solo. O solo está contaminado, mas ok, não tem problema. Não. Eles viram que esse microplástico ele pode, então, ser aderido, né, para a parte comestível que a gente usa. Então, não é só a questão do peixe, não é só a questão dos frutos do mar, né, que a gente tem esse perigo. Então, esse trabalho também foi um trabalho muito corajoso, né, identificar 8 amostras de fezes, e essas fezes humanas tinham ali a presença de microplásticos, né? Esse trabalho, eu falei assim, gente, que trabalho, né? Esse aí foi corajoso, identificar fezes humanas, ficar catando lá esses microplásticos. E aí, quando a gente vai colocar, né, todos esses números aí,
Estima-se, então, que um homem adulto pode ingerir uma média de 52 mil microplásticos por ano. Se adicionarmos isso às partículas que estão no ar, esse número aumenta para 121 mil, né? E uma outra comparação é que em uma semana, se a gente for parar para pensar, usar todas essas estimativas aí do sal, do mexilhão, da água, a pessoa pode ingerir por semana uma quantidade de plástico que é compatível ao cartão de crédito. Em um mês é um bloquinho de Lego, em um ano a gente consegue aí ingerir microplásticos que seria em relação a um capacete. Aí a gente fica assim, caramba, surreal isso, né? Como é que pode? Acho exemplo, é exagero isso. Mas o que a gente quer deixar evidente é que o plástico ele é uma marca do antropoceno, né? É a marca da nossa, é a nossa pegada da nossa espécie, né? A gente tem aí um exemplo, a gente achou na areia esses dois plásticos que simulam, né, folhas de arranjo sintético que a gente usa dentro de casa, né? E essa folha ela não vai se fragmentar, enquanto que as folhas do ambiente vão fragmentar, né? Então é uma marca nossa. E esses impactos são gigantescos, né? Tanto no desenvolvimento embrionário de espécies, como por exemplo, larva de ouriço não conseguiram se desenvolver quando fizeram experimento com essa contaminação de microplásticos. A gente tem também transportes de espécies. Aqui a gente tem o pellet, que eu falei para vocês, né? Que é o material, a matéria-prima, né? Que a gente fala, não é matéria-prima, né? É o que vem oriundo do petróleo, que é esses pellets que vão para a indústria. E a gente vê aqui ovo de uma espécie, né, de um inseto, que ele iria, então, alcançar lugares que ele não alcançaria se tivesse sendo depositado por exemplo, em pedra, em rocha, em outro material orgânico que não tem essa capacidade de flutuação e permanência como os pellets plásticos, né? E aí a gente tem vários efeitos, né? A gente tem a transferência de gene microbiano, então se a gente tem ali um biofilme, né, várias bactérias ali naquele plástico, a gente tem essa transferência, né, de genes microbianos, então a gente pode estar ajudando a transferir genes de resistências, né, facilitando, né, um ponto de encontro, um shopping center para a comunidade bacteriana, né? Então ali a gente tem troca de tudo. Tem doenças em animais marinhos, então vários trabalhos reportam doenças de animais marinhos, aumento da taxa de mortalidade, redução nas atividades de alimentação, né, porque o indivíduo tem a sensação de estar saciado, estresses oxidativos, a gente tem a bioacumulação desses poluentes que a gente falou, né, de metais pesados, uma redução na taxa reprodutiva por conta da redução de produção de hormônios, por exemplo. Isso vai ter um impacto no crescimento e desenvolvimento de larvas, respostas inflamatórias para o corpo tentar expelir essa matéria, né, estranha, que é o plástico. Você tem o esgotamento de reservas lipídicas, além de neurotoxicidade e genotoxicidade. Essa fotinho aí é um resumo que a gente fez, um resumo gráfico, né, de um capítulo de livro que a gente fez, o Fábio, Melanie, a Mari e eu fizemos, reportando, então, a revisão do que esses microplásticos podem fazer, o efeito dele na biota. Então, tem vários trabalhos. E aí, quando a gente vai analisar esses organismos, né, o efeito é diferente. Então, por exemplo, o nanoplástico, né, o microplástico contaminado, o microplástico puro, né, limpo, sem estar contaminado por nada, e um plástico grande, do tamanho de uma bola de rugby, e aqui um pedaço de rede de pesca. Então, isso vai trazer um potencial impacto para o tubarão? O nanoplástico traz sim um potencial impacto. O microplástico contaminado também traz um potencial impacto. O microplástico puro, talvez não, talvez sim. A bola de rugby pode ser que traga um impacto para ele. Agora, para a gente, um plástico, né, uma bola de rugby vai trazer um impacto para a gente, para os seres humanos? Uma rede de pesca vai trazer um impacto para a gente? Não, possivelmente não. Agora, os nanoplásticos, os microplásticos contaminados e o microplástico limpo, sim, são potenciais impactos aí para a nossa saúde. Então, esse trabalho também é um trabalho bem legal, que discute essa questão dos efeitos plásticos nos organismos, né? Mas o que a gente tem que deixar claro é que o efeito do microplástico, ele vai tanto
no nível intracelular, né, dele conseguir inativar gene. Quando a gente fala de nanoplástico, ele tem a capacidade de adentrar a célula, e isso vai trazer um efeito até o ecossistema, né? Isso vai trazer um efeito para a comunidade inteira. Por quê? Porque vai afetar populações, e afetando populações vai afetar a nível de comunidades, né? Então, é uma escala gigantesca, ele pode afetar em todas essas esferas. E aí a gente começa a entrar na parte, né? Quem nunca? Quem nunca limpou o ouvido com cotonete? Quem nunca foi no hortifruti e envolveu aí as suas, né, os seus legumes, as suas frutas com plástico? Quem nunca pegou uma sacola plástica? Né? Como é que a gente não vai viver com plástico? Como assim? Né? O que a gente vai fazer com tudo isso aí? O que adianta? Né? Eu vou pegar todos os microplásticos, vou tentar fazer igual eu estava fazendo, colocar todos esses microplásticos no potinho e guardar eles comigo para todo sempre para não contaminar? Essa é a solução? A princípio era essa a ideia que eu tinha, né? De tentar catando, juntando e fazendo a minha casa um pequeno lixãozinho de microplásticos. Mas, se a gente for parar para pensar na esfera global, né? 40% do lixo ele vai parar em lixões, né, de maneira inapropriada, 40% vai para aterro sanitário, 14% é incinerado, 14% dele é possivelmente reciclado, mas de fato, só 2% é reciclado realmente, volta para a sua atividade, né? Volta a ser útil no mercado. E aí, o que a gente tem visto, né, de um tempo para cá? Esses aumentos nas reportagens, na mídia, falando desse impacto do plástico, do microplástico na natureza. A gente trouxe aí 4 exemplos, né, de divulgação científica que nós fizemos no Instagram e nas redes sociais do Praia Limpa Minha Praia. Então, nós pegamos artigos científicos e colocamos eles de maneira que o povo, né, alunos, né, consigam ler e pegar essa informação. Então, por exemplo, a última que a gente fez agora foi essa aqui, ó. Caranguejos são atraídos por plásticos. Então, assim, o elemento químico que o plástico libera faz com que confunda com o alimento e com possíveis parceiros. Então, tudo isso aí são artigos científicos, né? Milhares de toneladas de microplásticos estão circulando pela atmosfera. Uma outra chamada que a gente fez, uma outra reportagem. Uma estação de tratamento de água atendendo cerca de 400 mil habitantes despeja até 2 milhões de partículas plásticas no meio ambiente todos os dias. Outra, bactérias conseguiram aumentar a sua resistência a antibióticos em até 30 vezes enquanto viviam nos biofilmes de microplásticos. Então, olha só, aumenta a resistência 30 vezes enquanto viviam nos microplásticos. Por conta disso, né? Por ser um ambiente adequado, elas aderem ali, e ali elas têm essas trocas, né, genéticas ali, de informação, então isso cria genes de resistências para elas, o que é ruim para a gente, né? Tem essa questão das superbactérias que a gente vê. Também interessante a presença de microplásticos em pulmões humanos. Esse estudo foi feito por um grupo da USP. Mamadeiras de plásticos podem liberar 16 milhões de plásticos a cada uso. Olha isso, a cada uso pode liberar 16 milhões de pedaços de microplásticos. 16 milhões de pedaços, principalmente quando a gente esquenta e joga na mamadeira, né, sacode, tudo isso ali vai soltando esses microplásticos pequenininhos e a criança vai ingerindo, né, sem nem saber. E esse último, que é surreal, é microplástico na placenta, né? Então, a criança nem nasceu, ainda nem teve contato com o mundo aqui fora, mas o mundo daqui de fora já está em contato com a criança. Então, microplásticos encontrados em placentas. Foram 12 pedaços de microplásticos identificados, e alguns deles estavam associados, por exemplo, a polímeros encontrados, por exemplo, em esmalte de unha, em tinta. E as notícias que a gente tem são essa, né? Poluição de plásticos em oceanos pode triplicar em até 2040. Esse é um estudo, pode triplicar.
E a contaminação, né, os efeitos que esse plástico tem na gente, vai desde o início da sua exploração, né, quando tem ali as indústrias petroquímicas, tanto nas indústrias de tratamento, né, quando vai ali produzir o combustível, as naftas que vão usar ali para os produtos plásticos, quanto nas indústrias de incineração. Então, quando você incinera esse plástico, você está liberando muitos poluentes tóxicos. Então, esse documentário, né, The Histories of Plastic Film, é muito legal. Ele reporta como esses plásticos eles têm causado diferentes efeitos na saúde da população que estão próximas a essas áreas de exploração, quanto, né, na questão, né, do desgaste irregular, né, não ideal quando você joga ali o plástico no ambiente. Então, tudo isso vai afetar a nossa saúde em qualquer etapa dele. E aí, o que a gente faz, né? Não adianta a gente ficar tentando catar esses plásticos, tentando pegar isso, se a gente não parar de produzir o plástico do jeito que a gente produz, né? Então, toda solução que a gente tiver mitigadora vai ser pouco significativa. Então, esse exemplo aqui da água, né, é desse jeito. A gente fica tentando com a colherzinha botar a água ali, tirar a água da banheira e a torneira ligada direto. É desse jeito, né? A indústria plástica está aí e eles querem continuar produzindo, a exploração está cada vez maior. E se a gente não, né, como população, não tentar alertar, dar o veto de que não quer tanto plástico assim, né, a gente vai continuar sendo iludido por essas indústrias de que a gente não consegue viver sem o plástico. Alguns aplicativos foram, né, algumas iniciativas foram significativas, como esse aplicativo que alertava para ver se tinha ou não microesferas nesses produtos. Então, você baixa esse aplicativo, pega lá o produto, uma pasta de dente, vai com o aplicativo, tira a foto do código de barra, e aí via se nesse produto tinha sido identificado microesferas, se ali tinha microesferas nele. E aí, desde então, criações de leis e fiscalização têm sido cada vez mais incentivadas, né? A população tem cobrado isso. Então, por exemplo, a gente viu, né, antes da pandemia, vários estados, vários países tentando acabar com essa questão dos descartáveis, né, do canudo, das sacolas. E essa notícia aí tem 5 dias, né? A gente fica muito feliz com iniciativas dessas. O estudante Gabriel Fernandes, ele tem 17 anos e ele ganhou um prêmio, né, internacional. Ele criou aí uma forma de tentar minimizar e filtrar esses microplásticos. E aí a Prefeitura de Itajaí disse que vai tentar adaptar essa criação dele lá na estação da Prefeitura. E tem 5 dias que ele ganhou esse prêmio, né? Então, assim, a gente vai vendo, tem várias outras iniciativas de bombas que tentam filtrar esse microplástico do ambiente, que são formas da gente começar, né, tentar contribuir, minimizar, mas se a gente não cobrar, né, tentar minimizar essa questão dos produtos plásticos, a gente vai continuar enxugando o gelo. E aí, quando eu comecei a estudar essa questão do microplástico, né, eu comecei a pensar como que eu iria contribuir, como que eu contribuo para tudo isso, né? Isso aqui foi uma foto que eu tirei em 2015? 2015. Isso aqui são só produtos recicláveis, ditos recicláveis, né? Que eu tinha separado. Então, eu não tinha filho na época. Hoje em dia, com uma filha, isso, né, com certeza teve um aumento exponencial em relação à quantidade de produtos. E aí a gente, né, desde então a gente tenta pensar como que a gente pode contribuir como pessoa para minimizar essa questão da poluição plástica, né? É possível a gente deixar de consumir o plástico? Bom, deixar de consumir o plástico é difícil porque o celular, o computador, o que eu estou lidando aqui, o fone de ouvido, tem o plástico, né? Então, muito que a gente vive hoje dos produtos tem plástico. Mas quando a gente pensa no plástico que é o plástico de único uso, o plástico que tem uma vida útil tão pouca para continuar tanto tempo na natureza, esse a gente tem que começar a refletir também.
a gente tem que começar a refletir na questão da obsolescência programada, né? Por que os nossos produtos duram tão pouco tempo hoje em dia, comparados com como antigamente? Tudo isso já é programado pela indústria, então a gente tem que começar a cobrar, né, para a indústria, porque não tem como a gente continuar de 3 em 3 anos trocando o celular, porque o celular não tem mais conserto, né? E isso já é programado. Uma impressora que já vem com a quantidade de folha que ela vai imprimir, porque dali em diante ela vai começar a dar defeito. Então, tudo isso a gente tem que começar a refletir e pensar, né? E aí, a mudança no nosso consumo, eu comecei a pensar, né, e a ver que tinha, sim, possibilidades. Existem pessoas, né, várias pessoas que tinham esse costume de tentar aderir a uma vida quase lixo zero. Desde então, essa iniciativa tem ganhado, né, cada vez mais adeptos, né, de tentar atingir um consumo cada vez com menos descarte. Aqui no Brasil, a gente tem 2 exemplos, que é a Cristal Muniz, do Ano Sem Lixo, ela tem o Instagram, alguns de vocês já devem seguir ela, e tem a Karen também, que é do Por Favor Menos Lixo, tem Casa Sem Lixo, tem a Lixo Zero, que é da cidade. Então, assim, são várias iniciativas que a gente tem, Menos Lixo, por favor, são várias pessoas que tentam minimizar esse lixo. Tem mais um Instagram que é muito legal, que eu sigo ela, que ela tem 2 filhos também pequenininhos. Eu vou lembrar agora, depois eu falo para vocês aqui, deixo escrito aqui quais são os Instagrams dessas iniciativas de questão de minimizar o lixo. E a iniciativa, né, da questão da educação ambiental, né? Quando desde pequena a gente mostra para as crianças que essa questão do lixo não é comum. Porque a minha filha de 4 anos já nasceu nesse ambiente contaminado, né? Então ela já nasceu achando que o lixo está ali. Quando eu falo para ela que aquele lixo não está ali, que aquilo ali está errado, que aquele ambiente não era para estar daquele jeito, isso é uma educação ambiental para ela não entrar na questão da normalização. Então, o Praia Limpa é Minha Praia tem tentado, né, através de várias atividades, de jogos, de aplicativos, de livros paradidáticos, de palestras em escolas, a gente tem, então, limpeza de praia, buscado levar esse conhecimento para as crianças. A gente também fez no início, né, quando a gente estava no mestrado, quando eu falava assim, vou estudar microplástica, a pessoa falou assim, o quê? Né? Quando a gente começou a estudar em 2014, quase ninguém não era conhecido. Eu realmente não conhecia, porque eu mudei meu projeto, e aí uma colega minha do mestrado falou assim, por que você não trabalha com... Você já tem praia em praia, por que você não trabalha com pellets, com microplásticos? Aí o que é isso? Aí que eu fui começar a pesquisar o que era, né? E aí a gente fez esse texto de divulgação científica na Ciência Hoje para Criança, né? Que é uma revista que tinha bastante alcance em relação às escolas públicas, né? Algumas escolas públicas recebiam esses exemplares, Ciência Hoje para as Crianças. Então a gente tem um texto lá falando sobre o microplástico, explicando o conceito do que é. A divulgação científica, né? Em reportagens, a questão de tornar esse conhecimento não só ali em artigo científico, dentro da academia, mas tornando isso o acesso para qualquer cidadão comum. A participação também em debates públicos, né, quando a gente vai ali ressaltar a importância de criações de leis, como, por exemplo, a questão da sacola, e tentar regular isso, a questão do canudo, a questão das microesferas em produtos e cosméticos. Então, tudo isso a gente tentar mostrar esse conhecimento e fazer com que esse conhecimento tenha uma aplicação a nível de legal, né, a nível de educação pública. Então, para terminar, né, os governos desempenham um papel ativo para isso. Se não tiver essa questão de lei, a indústria vai continuar predominando, e a indústria, a gente via, né, nesses debates públicos, que a indústria sempre tinha algo para tentar lerdar, para tentar puxar para trás. Um projeto de lei que era de anos atrás, ele não começava a entrar em vigor. Então, assim, tem uma janela, uma lacuna incrível da criação até a aplicação da lei de verdade. Tudo isso por conta da indústria, de tentar puxar e lerdar isso cada vez mais. Então, se o poder público não começar a dar o freio, se o poder público não fechar a torneira dessas indústrias, a gente não tem muito o que fazer, né? É só esperar chegar
essa reportagem, né? Esperar chegar a 2040 para ver a poluição plástica aumentando, esperar cada dia ver essa contaminação plástica atingindo cada vez mais a saúde humana, o que até então era só uma especulação, a gente vai ver pessoas morrendo por conta do plástico, porque quando eu dava palestra eu falava assim, nunca vi ninguém morrendo de microplástico. Agora eu já tenho minhas dúvidas, né, de pessoas que podem morrer por microplástico, sim, né? Os representantes da indústria de plástico devem assumir a responsabilidade, não só de produzir o plástico, mas também de voltar esses plásticos para eles, né? O que a gente chama de logística reversa. Então, a gente tem que pensar nessa questão, não só da distribuição, mas esse produto, por exemplo, aqui, ele tem que voltar para quem produziu. Qual foi a indústria que produziu? Tem que voltar para ele. O lixo tem que voltar para ele. Não é pegar esse lixo, falar que é reciclável e colocar a culpa no consumidor, falar, você tem que reciclar o seu lixo. Aí eu vou lá, como consumidora, coloco lá para reciclar. E dane-se. E onde que vai parar esse reciclável aqui? Vai parar lá na China. Aí acontece o que aconteceu em 2018, da China pegar e falar que não ia receber mais nenhum lixo reciclável, porque nem tudo era reciclável, nem tudo era possível, a indústria não estava recebendo aquele lixo de volta, e a China estava virando, né, China, Índia, esses países, né, da Indonésia, que foram grandes culpados pela poluição, mas na realidade eles não eram culpados pela poluição, eles estavam recebendo lixo da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, e recebendo lixo que nem era deles, né, lixo ilegal, e aí eles falaram, a gente não quer mais receber o lixo de vocês, não. Então, a logística reversa é uma grande questão que a gente tem que pensar, né, e cobrar dessas indústrias. É difícil estimar o custo e fornecer evidências desses danos ambientais causados pelo plástico, né, no nível de ecossistema e população, mas cada vez mais a gente acredita, né, pandemia está aí para isso, para mostrar que o princípio da precaução que a gente aprende lá no início da faculdade é uma grande estratégia para tentar reverter, né? Então, a precaução que a gente fala é, olha, esse plástico ele pode causar um grande dano. Até a gente mostrar de verdade que pode causar um grande dano, eu acho melhor a gente fechar essa torneira e parar de consumir plástico do jeito que a gente consome, né? E aí, essa nossa contribuição, a gente fica aí aberto para mais discussões, que esse tema não tem fim. A gente deixa a nossa sugestão aí para vocês seguir a nossa rede social lá do Praia Limpa é Minha Praia. A gente divulga aí alguns trabalhos, né, alguns artigos nossos, de outras pessoas, de reportagem. Também para conhecer mais sobre o projeto no nosso site, que tem pouco tempo. Nossas redes sociais também, que alguns já viram aí, né, no Instagram. E o nosso e-mail para contato, caso alguém queira algum desses artigos, alguma dúvida que a gente quiser tirar. Tá bom? Então é isso. Espero não ter falado muito rápido, mas tentei aí apresentar um resumo de tanto que tem aí, tá? E agradeço aí para quem ficou desde já. Muito obrigada pela atenção nessa sexta-feira à noite. Muito obrigada, Rebeca. Foi maravilhosa a palestra. Uma pergunta Obrigada. que se mantém bastante é como esses microplásticos chegam aos ambientes marinhos e rios? Então, foi o que a gente falou, né? Milhões de formas. Então, pode ser estação de tratamento, né? De esgoto, de água, porque não filtra esse plástico, né? Tão pequenininho. Principalmente questão de lavagem de roupa, né? A maioria das roupas que a gente usa, né, dos tecidos, eles são de origem sintética. Então, quando a gente lava, tem um trabalho muito legal também aqui do Brasil que reporta quanto que em cada lavagem vai saindo de polímeros plásticos da roupa, né? Então, assim, são muitas fontes. A questão do asfalto, a questão dos pneus, a questão da contaminação direta, né, de você jogar o lixo, os rios, a atmosfera, os próprios animais marinhos, igual que eu falei para vocês, né, do mosquito, por exemplo, ele pode ser uma possível fonte. Então, assim, são inúmeras as fontes. Então, nesse artigo do doutorado, a gente até tenta datar, né, quais são as possíveis fontes para a galera começar a identificar. Então, por exemplo, essa questão do asfalto, a gente encontrou muito nas praias que são muito coladas ali, por exemplo, quem é aqui de Niterói e Caraí,
muito colada, muito próxima às vias. Então, ali naquele ponto, a gente encontrou muito pedaço de asfalto de pneu. Agora, as praias, por exemplo, como Camboinhas, que não tem circulação de carro, a gente não encontrou quase nada, entendeu? Então, assim, é muito variada as fontes. Sim, só de passar perto dá para ver a quantidade de resíduo na, na água. Uma A gente, pergunta é: quais métodos de análise do microplástico no mar e como avaliar as ilhas de lixo no mar? Só de hidrodinâmica seria possível? tá, duas perguntas. Metodologia. A metodologia vai diferir, né? Dependendo do organismo que você vai estar trabalhando, depende do sedimento que você vai estar trabalhando, se é um sedimento é, arenoso, se é um sedimento com muita lama, com muito resíduo orgânico. Então, assim, tudo isso vai diferir. Na água é diferente, da areia. Então, são diferentes metodologias. A gente tem a questão da densidade, de usar diferentes solutos, né, para tentar suspender esses plásticos, principalmente esses plásticos que são plásticos mais densos. Mas aí entra a questão do valor, né, desses produtos. O sal de cozinha é um sal, ele é mais viável, mas ele não ressuspende os plásticos que são de maior densidade. Então, assim, depende muito do objetivo do seu trabalho, daquilo que você está investigando, porque as metodologias são gigantescas. Em relação às ilhas de lixo, sim, a circulação dos giros oceânicos, né? Eu não falei aqui dos giros oceânicos, acabou que eu tirei essa parte, mas sim, os giros oceânicos são 5, né? E corresponde com a questão da circulação oceânica, né? Então, essa questão da hidrodinâmica vai meio que juntando esse lixo, né, para uma parte, mas não é juntar, né? A gente está vendo que esses plásticos pequenininhos não são tão fáceis assim de juntar, mas quando a gente fala do meso, do macroplástico, a tendência deles é eles irem se juntando nesses giros aí, nessas ilhas oceânicas, ilhas de plástico que a gente fala, né? Respondi? Acredito que sim. É, Outra pergunta é como os consumidores podem contribuir com esse excesso de consumo? Como eles poderiam diminuir esses impactos? Então, é uma coisa muito gradual, né? Assim, a partir do momento que a gente toma essa consciência, a gente tem que começar a mudar esse hábito, né? A carga que eu tenho, né? Isso é muito claro para mim porque eu li muito tempo sobre isso. Então, assim, as pessoas não entendem, por exemplo, quando eu vou no mercado e pego as frutas soltas. Aí a moça fica olhando para mim assim, eu pegando um monte de batata, um monte de coisa assim, ela fica olhando, né? Não, é só para economizar sacola. Aí lá tá, entendeu? Porque, né, e atrasa a fila. Então, assim, tudo que a gente puder deixar de consumir desnecessariamente, né? Mas isso é um processo que é muito gradual. A partir do momento que a gente ganha essa consciência, a gente vai gradativamente tentando criar novos hábitos, né? Porque, na realidade, toda criação de hábito, né? A gente nunca vai em linha ascendente. A gente sempre tem uma queda, depois volta com aquele hábito. Tipo fazer dieta, tipo fazer exercício. A gente tem uma preguiça, daqui a pouco a gente volta. Então, com a questão do consumo, é a mesma coisa. Eu sempre fui muito consumista, assim, em comprar muita coisa barata, em bugiganga. Então, quando eu comecei a me dar conta disso, né, eu tentei, poxa, esmalte, por exemplo, esmalte era uma coisa que eu não repetia esmalte. Toda semana eu tinha, sei lá, quantos vidros de esmalte. E era uma coisa que eu tinha que pintar a unha toda semana. E aí, quando a gente vai se dar conta que isso é um plástico, que, né, que não tem necessidade disso, a gente vai vendo, então, aquilo vai deixando de ser importante para você. Cobrar, por exemplo, cobrar não, né? Quando a gente fala cobrar, a gente fala assim, falar com carinho, né? Alertar. Que, por exemplo, teve uma vez que, do nada, um monte de coisa estava envolta em papel, em sulfilme e isopor, no plástico, no supermercado aqui perto de casa. E aí eu perguntei, poxa, tem necessidade de estar tudo isso assim envolto de plástico? Por que vocês não colocam em cestas, né? Igual os outros produtos que a gente pega na mão? E aí chamei a gerente, falei com ela, né? Expliquei, nossa, eu estudo plástico, não tem necessidade, isso aqui. E aí
pasme, ela aceitou, assim, falou, poxa, muito legal, falei isso, né, com o maior carinho. E aí, na outra semana, estava lá, né? Não eram todos os produtos que estavam envoltos em isopor e plástico. Eu fiquei super feliz dela ter aceitado a minha sugestão. Eu que sou uma, né, mera consumidora ali daquele mercado, né? Falei com carinho. Ela me explicou o ponto de vista dela também, né, em relação por exemplo, a questão da laranja. Laranja pera, a outra laranja era mais cara, então era questão mesmo da gestão ali do mercado, né? Então, assim, a gente tem que ir criando esses hábitos e muito gradual, ter calma consigo mesmo. Eu falo que, assim, no início eu me cobrava muito, né? Cobrava muitos outros, no sentido de virar eco-chato, sabe? Né? Mas a gente tem que respeitar esse conhecimento, esse processo de mudança, se respeitar e respeitar o outro, que a sua bagagem não é a bagagem. Com certeza hoje você vai sair daqui, né, vendo o plástico com outros olhos, talvez, mas a pessoa que não assistiu essa palestra não tem essa noção. Vou dar um exemplo. Ontem, Isabela foi aqui na calçada, achou um pedaço de isopor de algum produto. Ela, mãe, o que é isso aqui? Aí pegou isopor. Aí pegou isopor, daqui a pouco tá ela, estraçalhando aquele isopor, aquelas bolhas. Olha que legal, mãe, neve, pelo amor de Deus, minha filha, faz isso não. Não espalha esse monte de plástico, não. Ela tava achando sensacional, achando que era neve de isopor. Uma criança de 4 anos. Até eu explicar para ela que aquilo ali era um microplástico. Ela não ia entender. Então, né, tem 4 anos. Então, tem gente que mentalmente, em relação à ecologia, tem 4 anos. Chega, falei muito. Rebeca, tem várias perguntas para você, viu? Sua palestra foi excelente, as pessoas estão elogiando muito. Eu sabia que Obrigada. seria, né? Por isso que eu lembrei, pensar em nome de alguém para falar de microplástico, eu pensei em você, não podia ser outra pessoa. Depois Obrigada, eu vou chamar a Mônica. Rayane também, porque a Rayane foi para outra live, depois eu vou chamar ela para cá também, porque acho que você está falando é a consciência, né? É mudar hábitos mesmo de consumo. Nossa sociedade é uma sociedade consumista, nós somos consumistas. E a gente tem que repensar, será que eu preciso? Né? Será que eu preciso fazer minha unha toda semana? Será que eu preciso comprar um esmalte novo né? Sempre que eu vejo um esmalte novo? Então, são pequenos detalhes que a gente tem que estar atento. Isso. E você falou uma coisa muito certa também, depois eu vou abrir aqui, que a Luciana, minha aluna de doutorado, ela quer falar e também ela adora esse assunto. Ela está aqui com a mãozinha levantada porque ela quer falar. Mas a gente precisa estar assim, atento aqui o plástico de uma única utilização, de uma única vez, né? Um plástico descartável, a gente tem que evitar muito ele, usá-lo só mesmo em condições essenciais, que você não tem como utilizar outro plástico. Tá? Agora, como você falou, eu não vou deixar de comprar um celular porque eu só vou encontrar celular de plástico. Entendeu? Então, não é abrir mão de todos os consumíveis dessa jeito, mas você parar e pensar, eu preciso disso? Será que eu preciso usar esse potinho de plástico depois de jogar ele fora? Eu não posso reutilizá-lo? Né? Então, eu acho que é muito mais uma consciência nos mínimos detalhes do que ainda pensar muito no macro, né? Vou parar e nunca mais vou usar plástico nenhum. Impossível, isso não vai acontecer. Você vai ficar... Isso foi uma coisa, Mônica, até na escolha da metodologia. Porque, por exemplo, o sal de cozinha ele não é muito tóxico, né? Não é tóxico. Então, assim, tem produtos que iriam ressuspender, por exemplo, o PET, os microplásticos de maior densidade. Só que esses produtos eles eram incrivelmente tóxicos para o ambiente, eu ia ter que encontrar um lugar para descartar aquilo. Aí eu fiquei pensando, assim, gente, por que eu estou estudando uma coisa que vai contaminar e vou gerar um contaminante maior, né? Um ácido maior, em quantidades absurdas, porque era muito amostra. Então, assim, não tinha nexo para mim. Por mais que, assim, em relação à metodologia, a credibilidade, né, seria inferior em relação a outros reagentes químicos, eu fiquei pensando muito nessa questão do descarte, né, depois. Então, isso até mesmo a questão da escolha na metodologia. Tem 2 perguntas rapidinho aqui, que eu estou entrando fazendo o trabalho da Isabeli, mas que são perguntas interessantes. A segunda eu acho que é mais fácil de você responder do que a primeira. A primeira é da Aline, que ela fala o seguinte: quais alimentos percebe-se uma quantidade significativa de microplástico? Tá? Eu não vejo nenhum alimento...
se você for parar só de investigação, tem cerveja, tem reportagem só com cerveja, tem reportagem só com água, tem reportagem com sal, tem reportagem com as hortaliças, né? Que eu falei, a cenoura, a maçã. Então, gente, esses dias, fui comer uma goiabada. A goiabada veio como? Assim. Não, e aí, o que está acontecendo? O que acontece? Né? Normalmente, você joga o plástico no solo e depois, em muitos lugares, muito tempo depois, aquele solo que era um lixão, as pessoas usam para plantio. Então, hoje, é comprovado que o microplástico ele atravessa a raiz da planta e vai parar na folha. Existem alguns estudos que mostram lá o microplástico na folha, né? Então, Sim. mostrando que a gente pode estar comendo alguma coisa que a gente acha que é saudável, está comendo microplástico. Sim. E aí, a última pergunta, né? Você tem mais alguma queixa, que depois é só elogio aqui, eu vou passar para a Luciana. Quais são os efeitos do microplástico na saúde das pessoas a longo prazo? Então, foi tudo isso que a gente falou aqui, né? Questão de inativar gene, questão de processo inflamatório, né? Questão de produção enzimática. Então, na realidade, quando a gente vai investigar esses efeitos toxicológicos que a gente fala, né? Tudo isso é por conta de experimentos laboratoriais que a gente vai colocando ali, né? Testes, ensaios, vai colocando ali o plástico para ver o que vai acontecer naqueles organismos. Então, tem alteração em gametas, né, em um monte de coisa. Mas quando você vai analisar isso a nível de população, né, esse documentário é excelente. Quando começa a ter, por exemplo, uma exploração petroquímica no lugar, quando começa a ter um lixão ali, ou quando tem um processo de incineração, o aumento de taxa de câncer aumenta lá no alto. Questão de problemas respiratórios, lá no alto. Dor de cabeça. E aí as pessoas não entendiam isso. Aí foram começar a associar, os estudos começaram a associar. Olha, foi depois que abriu essa incineração aqui. Ah, foi depois que abriu essa petroquímica aqui. Então, assim, isso em vários lugares do mundo. Estados Unidos, na China, na Índia. Então, esses efeitos, né, que a gente acha que é efeito da geração, da alimentação, no caso, foi associado com essa questão do plástico. Entendeu? Então, são vários efeitos. Rebeca, a Elaine, tá? Também ela é minha aluna de doutorado, ela está falando assim, tem alunos de ensino médio aqui também, tá? Então, ela está perguntando, ela queria saber um pouquinho mais sobre biofilme. Tá. O biofilme é aquela camada, né, de bactérias ali, de uma comunidade, de uma colônia de bactérias. Então, é como se fosse... Como é que eu posso explicar? É a casinha das bactérias. Então, elas vão ali fazendo um condomínio de bactérias, né? Uma vai chamando a outra, vai aumentando ali essa questão da comunidade. A gente chama isso de biofilme. Eu deixo a sugestão para vocês entrarem no canal do YouTube do Praia Limpa Minha Praia. Tem várias palestras só sobre biofilme. Então, assim, tem uma da Mari, que é muito maravilhosa, ela explica tudo sobre biofilme. Tem uma outra também, de uma outra bióloga, que eu não me lembro agora, mas também fala sobre biofilme. Então, a gente tem lá no canal do Praia Limpa Minha Praia 37 lives, e algumas delas são sobre microplásticos, né? Uma delas é essa aqui que eu dei para vocês hoje, né? Que assim, tem mais algumas informações, mas sobre biofilme, quem quiser aprender, tem uma live lá explicando tudo isso. E aí tem aqui a Daniele Miranda, que ela fala que ela está iniciando um estudo sobre microplásticos em gelo antártico. Olha só. Aí ela fala, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica abismado. Eu já estou então ela já deve conhecer o trabalho da Ana Lacerda, né? Conhece? Já deve ter pego esse trabalho. Tem também uma live da Ana Lacerda lá no Praia Limpa Minha Praia. Então, ela para assistir lá também. Só sobre isso, só sobre microplásticos lá. Já pegou, ela falou que já pegou. Eu já te mandava. Então, assiste a live dela depois, que é bem legal também. Sim. Luciana, pode fazer a sua pergunta, já que você está com a mãozinha levantada aí desde o início. Eu queria agradecer, Rebeca, maravilhosa palestra, e perguntar Obrigada. Se você observou um comportamento diferente na pandemia. Porque eu mesmo, que levava meus potinhos de vidro para fazer compra em lojas que tinham mais sacos, né, que usavam menos sacos, como uma Casa Pedro da vida, eu parei com medo durante a pandemia. E todos os produtos passaram a ser 3 vezes mais embalados, pelo medo do contato, pelo contágio, enfim.
E eu não sei se, de repente, isso é um estudo que vocês só vão observar mais à frente, mas o próprio material que você usa para fazer a contenção também é todo plástico. E se você De observar esse contenção, aumento, de de contenção contenção de de quê? tudo, de saliva, enfim, de Ah, sim, contato, o sim, plástico, ele se tornou sim. o Ué, elemento-chave. a própria questão das máscaras, né? A Exatamente. máscara, aí, né, a gente tava todo mundo usando máscara de pano, lavava e voltava. Aí depois fala, ó, a máscara de pano não serve, não. Tem que ser a máscara que é sintética, que é filtro tal, que você usa 3 vezes e joga fora. Então, Pois é. assim, a gente teve um retrocesso muito grande em relação a essa questão, né? A gente estava vindo num ritmo muito bom em relação a essa questão do descartável, né? E aí, na pandemia, a gente tem o aumento do delivery, né? O aumento da questão do Essa é outra consumo por questão, são mais de 20 frete. embalagens num restaurante japonês de entrega. Eu ia te perguntar, falar também como sugestão, existe um filme que ganhou o Festival de Sundance de 2017, que eu até usei numa uma apresentação para a Mônica, que chama Plastic China, China Plástica, que é Uhum. de 2017, que ele mostra o aspecto social de você viver numa comunidade que faz reciclagem de plástico para o resto Não, do mundo. não, é A surreal. União Europeia produz uma média de 12 toneladas de resíduos eletroeletrônicos por ano, só a União Europeia. E esse resíduo, ele vai para o Paquistão, o principal captador de resíduos eletroeletrônicos é o Paquistão. E esses componentes são queimados por crianças, né, em locais de céu aberto, para E extrair os a forma minerais. que queima, né? A forma que queima, assim, é no caldeirão, assim, é Exatamente. surreal, é E a surreal. gente sabe, quando você mexe aí com metal, que o cádmio que recobre tudo, ele é da família, enfim, ele é carcinogênico de alta. Doenças de pele, né? Exatamente. Então, existe uma questão social também no microplástico, Muito porque forte. as correntes marítimas também favorecem. A gente está no hemisfério sul, então a gente está muito mais sujeito a essas correntes. Então, nós aqui somos demandados para fazer a base das indústrias, passamos esses produtos para os países que mais consomem, que estão no hemisfério norte, e eles Devolvem. enviam para a gente, devolvem para a gente todo esse material. Então, não é do berço A gente achava muito nessa questão a indústria, ela sempre, até por exemplo, quando a gente vai nessa questão dos debates públicos, né, nas audiências, ainda continua com o mesmo discurso de que é só reciclar. Exatamente. Mas não é mais do que Entendeu? isso. Assim, acho que tem que inserir também no contexto o cotidiano e a relação geopolítica que está por trás disso. Né? Porque são os países em desenvolvimento que acabam sofrendo duas vezes na produção da matéria-prima e depois na recepção desse material, nos grandes aterros que a Europa já vai deixar de fazer em 2025, não terão mais aterros na Europa, mas a produção está só aumentando. Então ele está indo para algum lugar. E quando a China interrompeu a recepção de todo esse material, até porque ela já tem uma classe média que está consumindo isso internamente, esse material não foi para algum lugar. Até falam que está indo para as Fossas Marianas, a gente não sabe, enfim. Mas para onde esse plástico todo está sendo destinado? Essa é outra questão. Provavelmente para os oceanos. Provavelmente estão sendo enterrados. Provavelmente não, com certeza, porque a grande questão da China era falar isso, né? Tinha navio que saía com um monte de lixo, e sem ser o lixo reciclável, né? O lixo de tudo quanto era lugar, os navios sumiam. Não, na verdade, a China ela tinha uma logística reversa muito boa. Ela mandava 80% de todo o polímero básico, esses pellets, né? Ela mandava para os Estados Unidos e lá tinha as envasadoras que faziam as garrafas de refrigerante e mandavam de volta nos mesmos containers, de volta para a China para ser reciclado. Você tinha uma rota logística. Quando ela interrompe esse processo em 2017, para onde vai esse material? Porque o mundo continuou aumentando a produção. Para onde está indo isso? Para a Lua? Em para 15 Marte? anos, né? Subiu naquela nave do Bezos, para onde ele foi? É uma pergunta muito válida, né? Com certeza. E a gente, cada vez que a gente vai consumir um plástico desse, né, a gente vai ter que parar, a gente para pensar nisso, né? Sim. Eu estou tentando achar aqui, na apresentação da aqui, tese. A Elaine também levantou a mão. Elaine, pode falar aí. Oi, boa noite a todos. Amei a live.
Meus alunos estão Obrigada. super comentando aqui no WhatsApp comigo, gostaram muito, é um tema bem interessante e choca um pouco a gente, né? A minha fala é justamente do microplástico como um marcador do antropoceno, né? É engraçado que ainda não foi definido ainda ele como um marcador geológico, né? Ainda está em estudo isso, mas quando a gente fala do microplástico e vê o alcance dele, atmosférico, solo, saúde, eu acho engraçado ainda não terem batido o martelo sobre a questão do microplástico, que na verdade é um material novo, né? É um tecnofóssil, é um material novo da geração humana, da era humana, e isso ainda não está sendo contabilizado. É, chega a chocar, né, quando a gente fala sobre isso. É verdade. Eu vou só mostrar aqui, essa questão que você estava falando, né? Deixa eu só da indústria. Por que que isso não para? É por conta disso aqui, ó. Deixa eu ver se eu. E acho que essa imagem resume bem. Eu não coloquei, mas é por conta dessas grandes indústrias aqui, ó. Os principais representantes das indústrias do plástico são as maiores empresas que bancam, né, e sustentam a economia do mundo, né? Então a gente tem aqui no Brasil a Braskem, a P&G, aí tem aqui a Johnson. Então, assim, são essas indústrias aqui que não querem e que fazem com que, por exemplo, impostos sobre os produtos plásticos caiam, então eles produzem cada vez mais e mais e mais e mais. Então, de 2015 para cá, esse imposto caiu absurdamente. Então, aumenta mais ainda a produção em 15 anos. Então, na realidade, a gente está falando, né, a gente está brigando com grandes indústrias. Né? Não se trata apenas dessa questão sim, se trata do nosso consumo, obviamente, a gente está falando a nível local, mas a gente também está falando de uma coisa muito grande a nível mundial, né? Então, a gente tem que começar como cidadão a tentar cobrar isso aqui, né? Quando a galera vê, né, o pessoal do poder público vê que a população está tendo esse conhecimento, eles começam a pressionar a indústria, entendeu? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, as principais indústrias de petroquímica, plásticas, indústrias plásticas do mundo, Shell, enfim. Rebeca, sobre. Só uma coisinha rapidinho, só Carol não, a Isabelia, só para completar o que ela falou. Só para quem não tem a cadeia do plástico, né, na cabeça, o plástico, ele é um produto petroquímico, ou seja, ele vem do petróleo. Então, as empresas de maior faturamento no mundo são as empresas petrolíferas. E o petróleo é a matéria-prima do plástico. Então, as petroquímicas, elas são ligadas ao petróleo. Então, por isso que são commodities, preço de plástico, de toneladas de polietileno, é muito barato. Então, compensa você usar o plástico para fazer qualquer produto. Por que tem que ser de plástico? Por que não pode ser de outro material? Mas compensa ser de plástico. Então, eu acho que é importante, e até mesmo que a Elaine falou, né, do antropoceno. Hoje, tinha que ser um marcador, sim, porque o plástico... Já é. Ele mostra mesmo como a poluição ela consegue atravessar todos os continentes. Né? Está em todos os níveis. O microplástico, todo mundo acreditava. Comecei a palestra falando da Rebeca sobre isso. Quando eu comecei a trabalhar com polímeros, eu trabalhava com polímeros, na fabricação de polímeros, na fabricação de artefatos de polímero. E a gente chegava nas palestras, eu falava de resíduos, mas eu chegava nas palestras e falava, plástico não polui, plástico é impacto visual. Quando você olhava nos rios, tá? Muitos aqui não têm idade para isso, mas quando a gente olhava nos rios, a gente só via garrafas de PET, porque o PET era leve e flutuava. Então, todo o impacto estava ali embaixo, dos metais pesados que a gente conhecia, contaminando a água, e o plástico estava ali. Só que estava escondido por trás a fragmentação do plástico. O plástico, ele na água, no solo, no ar, ele vai perdendo os plastificantes e vai ficando quebradiço. Esse é o maior problema dele. Então, ele vai quebrando em pedacinhos. A gente não fala nem só do plástico que é colocado na pasta de dente, como microplástico.
é a degradação dos plásticos que a gente Isso é usa, menos de 1%, né? que vira resíduos. É o plástico da máquina de lavar, que sai as fibras da roupa que a gente usa, né? Então, é muito mais embaixo o problema, é muito mais sério do que a gente pensa. É muito mais sério, é. Bom, E, assim, a gente não pode ser simplista, né? A falar assim, igual teve uma questão lá para os meus alunos falando sobre bactérias que degradavam plástico. Então, essa é a solução, né, professora? Né? Vamos botar essas bactérias para degradar plástico. Não é tão simples assim, gente, né? Então, assim, a indústria, né, prega muito você falou isso. das bactérias. Qual era a indústria? A indústria, né? O meio acadêmico, ele tem vindo, principalmente quem conhece o Instituto de Macromolécula da UFRJ, ele é um instituto de referência em polímeros. Então, ele faz vários estudos de reciclagem de plásticos. E aí ele foi um dos pioneiros que começou a ter os oxiplásticos, o plásticos com amido. O polietileno com amido foi a pior coisa que podia ter acontecido, porque você mistura o polietileno com amido. A bactéria come o amido, ou seja, ela fragmenta o plástico mais rápido. Então, depois todo mundo falou assim, nossa senhora, saiu o tiro pela culatra. Aí que foi resolver o problema rapidamente, você causa um outro impacto, né? É muito sério. Que é o microplástico, O microplástico, tá? A Isabeli queria... Olha, sua palestra foi tão boa que a gente está aqui quase 1h30 e as perguntas não param. A Isabeli quer fazer uma pergunta e a gente vai estar fechando. Quem quiser completar alguma coisa aí para a gente estar fechando, porque a Rebeca também tem uma filhinha de 4 anos. Que, por sinal, tem que pegar. Tem que pegar, tá vendo? Então, Isabeli, rapidinho. E eu não vou mais entrar, não vou mais, porque eu acabei me metendo, eu não me meto nas palestras. Maravilhoso. Mas eu acho muito importante e a Rebeca, ela tem tudo a ver com o nosso projeto, porque o nosso projeto é para falar com o ensino médio, né? E ela sabe falar com o ensino médio, já que ela é professora do ensino médio também. Então, eu achei que tem... Minha paixão, Tá bom, então, gente. Tchau, eu vou pegar por aqui. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada a você, professora Mônica. Bom? Beijo. Rebeca, Beijo. Oi. agora só um comentário sobre os recifes de corais, como eles são atingidos com os microplásticos. E para finalizar mesmo, você comentar um pouco como o microplástico entrou na sua vida, como a pesquisa entrou e o que você pensa sobre isso, sobre o futuro. É isso. Tá. Sobre corais, né, ele vai ter esse acesso. Eu não pesquisei, né, corais, porque não é a minha especialidade, mas acredito que tenha, com certeza, trabalhos envolvendo só corais, mas acredito que o efeito dele seja como nos outros, né, em relação a ele filtrar, ele aderir, então acabar passando para os outros organismos que estão ali, mas eu posso até fazer uma busca só sobre corais, talvez Rayane, que trabalha com essa questão de anfípodas, deve ter lá alguma coisa, né, que ela trabalha com esses organismos de bentos, então a gente pode perguntar para ela, mas a gente pode ver isso aí, tá? Assim, especificamente do que vai atingir o coral, cada espécie de coral, eu não vou saber responder. Como o microplástico entrou? Bom, quando eu passei no mestrado, eu tinha um outro projeto, só que quando eu passei no mestrado, eu também passei para dar aula, onde eu dou aula, que é em Magé, né? Sou funcionária pública de lá, então eu não teria como fazer o meu projeto, que envolvia a questão de experimento laboratorial, a parte de bactéria, né, de microbiologia, então, assim, os experimentos com bactérias são muito regradinhos, né? Tem hora para fazer, porque senão dá tudo errado. Então, eu tive que pensar numa outra questão, no outro projeto. E aí foi aí que entrou o microplástico. Eu já gostava muito dessa questão da poluição, a gente já tinha o Praia Limpa Minha Praia, a gente já trabalhava muito com isso, a gente já vinha essa questão da reciclagem, né? Do consumo. E aí o microplástico veio, então, para aderir, né? Quando não era muito famoso, quase ninguém estudava. Aí descobrimos a professora Mônica, ela tinha orientado uma monografia, acho que foi uma monografia. Foi monografia ou foi dissertação, professora Mônica? Dissertação. E aí eu encontrei um trabalho, né? E encontrei a professora Mônica, e foi aí que a gente começou a investigar, a desenhar.
E desde então a gente está aí, nessa brincadeira. E aí, quando terminou o mestrado, eu falei assim, por que você não continua investigando? A gente, tá bom, vamos continuar investigando então. E aí, cada vez que a gente ia lendo, vai acontecendo mais e mais experimentos, aí eu ficava, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Aí eu pensava, calma, não quero fazer isso não, vamos devagar. Porque toda hora saiu uma coisa nova, né? Então, assim, muito experimento, muita coisa interessante. Então, as possibilidades para trabalhar com microplástico, como eu falei para vocês, se vocês quiserem aí treinar, né, pegar um prato, botar uma água, né, e botar, tem aí os micro... Hoje um amigo meu mostrou, um aluno meu, ex-aluno meu, mostrou que ele comprou um microscópiozinho da China, olha aí a China aí, gente. Comprou um microscópiozinho desse tamanho aqui, professora Mônica, você tem que ver a resolução dele e tem a calibração. Eu falei assim, gente, se eu tivesse isso... É mesmo? Aham. Ele mostrando a conecta no computador. Eu falei assim, gente, você pode fazer uma investigação aí com microplástico. Ele comprou muito legal. Comprou onde? Comprou aí, ó, nessa China aí, ó, Plastic China, aí, ó, que ela sugeriu aí, ó. Então, assim, são 1000 possibilidades para a gente trabalhar com microplástico. Legal. Tá? Legal. Tá ótimo. Foi maravilhosa a palestra, todo mundo amou. Se é positivo, se é negativo, bom, tem que ser positivo, senão a gente não sai, né? Senão a gente não acredita, senão a gente não busca melhorar sempre, senão a gente não busca leis, senão a gente não busca pressionar. Se a gente fica no conformismo, então a gente, né, não vai para frente. Então, a minha visão é positiva, assim, porque muita gente já tem consciência. Então, muita coisa mudou, a pandemia veio para mudar muita coisa também, tanto para melhor quanto para pior. Então, eu acredito que a gente tem... O estrago já foi feito, mas a gente pode melhorar daqui para frente. Com certeza. Né? Com certeza. Então, muito obrigada. Então, foi Obrigada isso. a vocês. Adoramos. Obrigada, Rebeca, foi maravilhoso. Vou encerrar agora a gravação. Pode falar, professora. E o certificado, você já botou a listinha lá para o pessoal se mandar? Sim. Já a Luísa fez isso para mim. Ótimo, então tá bom. Vou parar agora de gravar. Ficará disponível semana que vem no canal do YouTube. Se vocês quiserem compartilhar para outras pessoas também obterem esse conhecimento todo, ficam à vontade, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada a vocês, Obrigada, queridos. aí, Boa noite, boa sexta-feira. Jesus abençoe vocês. Beijo. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.